Ok? Então, continuando, ele pergunta qual é o tipo de herança. Bom, nós só temos basicamente dois tipos de herança que nos interessam. Ou é autossômica, ou seja, está nos cromossomos aqueles que não são os sexuais, ou esses genes estão ligados aos cromossomos sexuais, né? Lembre-se que se eles estiverem ligados aos cromossomos sexuais, haverá mais indivíduos afetados de um sexo do que de outro sexo. Então pensem, a questão fala sobre isso, se um dos sexos foi mais afetado do que o outro? Se ela não fala, o que vocês colocariam como resposta? Então, façam aí. Na letra B, ele quer saber qual é a percentagem de gametas parentais e de gametas recombinantes. Como é que a gente vai saber qual é a percentagem de gametas parentais e de gametas recombinantes? Basta eu ver o resultado dos genótipos que são formados a partir da união de gametas recombinantes. Então, por exemplo, se eu fizer com os gametas não recombinantes, que são esses aqui, ó, se eu fizer o cruzamento deles com Mzinho e Lzinho, que é o gameta produzido pelo outro indivíduo, nós vamos produzir quais genótipos? Mzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzinho, Mzinho, Lzinho, Lzinho. Somente esses dois aqui são formados. Então eu vou lá na progênie e verifico se eu acho esses dois. Esses vão ser os esperados. Se houver mais alguma coisa além disso, então, portanto, esses vão ter sido formados pelos gametas recombinantes, que no caso são esses aqui, ó. Mzinho, Mzinho, Lzão, Lzinho, Mzão, Mzinho, Lzinho, Lzinho. Ok? Então, o que a gente faz? A gente pega na questão lá, ele fala na tabela que foram produzidos, ó, desse tipo aqui, Mzinho, Mzinho, Lzão, Lzinho, 22. 22 de quanto? De 300. Portanto, façam as contas. Quanto é 22 sobre 300? Nesse caso aqui, ele informou que foram 28 produzidos. 28 de 300. Também faço a conta, 28 de 300. Portanto, esses dois aqui foram formados a partir de gametas recombinantes. Então, se eu somar esses dois valores dessas contas aqui, ó, 22 sobre 300 mais 28 sobre 300, eu vou chegar num resultado de gametas recombinantes que participaram da reprodução. E esse vai ser, então, o seu resultado. Então, vejam aí, calculem aí. E depois ele pergunta: localize os genes do mapa cromossômico. Nossa, que coisa difícil, o que é isso? Ora, toda vez que você tem genes assim, ó, estão ligados, eu posso saber a distância entre eles se eu souber qual é a taxa de recombinação que existe entre eles. Ou seja, qual é a taxa, a que taxa esse Mzão vem para cá e esse Mzinho vem para cá, e vice-versa. A que taxa? Então, é exatamente aquilo que vocês calcularam na letra B. Então, a quantidade de gametas formados, que são recombinantes, representa a taxa de recombinação. E a taxa de recombinação, ela vai ser igual à distância entre os locos, medidas em centimorgans, que é EC Mzão. Ok. Então, qual que é a distância nesse cromossomo, né? Qual é a distância entre o alelo, entre os genes Mzão e Lzão, ou Mzinho e Lzinho, tanto faz. Qual é a distância? É igual a taxa de recombinação entre eles, que foi o que vocês calcularam aqui no exercício anterior. Ok? Então tá facinho para vocês resolverem. Podem fazer.